Iniciei a gravação aqui. Bom, o tema dessa semana vai ser sobre a crise na fronteira dos Estados Unidos e do México, né? Sobre imigração. Vou falar também um pouco de refugiados. Vou dar um histórico do último governo dos Estados Unidos, que essa questão teve mais foco da situação atual. Depois eu vou falar um pouco também daquelas notícias que surgiram agora sobre a origem do coronavírus, né, que o Joe Biden pediu para investigar e o relatório não foi conclusivo. E eu vou falar também um pouco da Copa América, que é as notícias mais atuais aí da semana. Então, começando nessa crise lá da fronteira dos Estados Unidos e do México, eu vou começar pelo histórico, né? A questão da imigração dos mexicanos, ela entrou no foco desde as eleições de 2016, né, que o candidato que ganhou, que era o Donald Trump, ele falava que ia endurecer as regras de imigração, criar um muro ali na fronteira com o México, que o México ia pagar aquele muro, porque ele falava que além dos imigrantes tirarem empregos dos americanos, junto com essas pessoas que vinham também entrava pessoas com antecedentes ruins, alguns criminosos, enfim, era isso que o candidato pregava na época e que fez, em grande parte, ele ganhar muito voto também, muita popularidade. E aí é importante a gente diferenciar antes o que é imigrante e o que é refugiado, para não ter essa confusão aí e não tratar uma coisa sendo que na verdade ela é outra. Geralmente isso cai muito em prova também. Então, os refugiados são aquelas pessoas que escapam de algum conflito, né, conflito armado, alguma perseguição, eles têm alguma situação muito perigosa e intolerável no país deles ali, que faz com que eles cruzem as fronteiras internacionais para buscar mais segurança nos países mais próximos, né? E aí eles acabam se tornando refugiados internacionalmente. E aí os refugiados eles têm alguns benefícios, né? Eles têm assistência dos estados, dos países que eles fogem, tem assistência da Acnur, que é uma organização da ONU, e outras organizações também que são exclusivas só para refugiados. Um exemplo de refugiado, né, que são as pessoas fugindo de guerras e ditaduras, é os sírios, né, no Oriente Médio, e os venezuelanos aqui na América do Sul, porque a situação da Venezuela é uma ditadura, não pode ter opositor político, às vezes algum pode ser perseguido, lá tem fome, enfim. A situação de vida deles não é tão confortável igual num país normal, e aí eles são reconhecidos como refugiados. E principalmente porque é muito perigoso para eles voltar para o seu país de origem, né? Então eles precisam meio que de um asilo ali num outro lugar. É o que acontecia na época que o Brasil tinha ditadura aqui e que aí algumas pessoas eram exiladas, né? Essas pessoas elas tinham que ser recebidas nesses outros lugares, porque esses países não podiam mandá-las de volta para o Brasil porque poderia ser perigoso, né? Às vezes a pessoa podia acabar sendo torturada ou morta, enfim. Então a condição de vida no país dos refugiados não é muito boa. E para essas pessoas, a negação desse asilo, né, pode ter consequência vital. Às vezes a pessoa pode morrer. Às vezes um venezuelano está sendo perseguido pelo governo, ele pede asilo político aqui no Brasil para ser refugiado aqui, e às vezes o governo não dá, ele fica preso lá e aí ele acaba sendo morto pela ditadura. Então, é importante esses refugiados terem esse asilo. E, justamente por isso, a maioria dos países não podem impedir a entrada de refugiados ou dificultar o acesso, porque a maioria desses países assinam alguns acordos internacionais, como a Convenção da ONU de 1951, que fala sobre o Estatuto dos Refugiados. Então, eles meio que não podem negar a entrada desses refugiados ali, porque já está tudo meio que acordado entre esses países de que quando chegar a ter algum refugiado nesses países, eles vão ser tratados da melhor forma possível. Já em relação aos migrantes, né, eles meio que escolhem se deslocar ali por livre e espontânea vontade. Eles estão sempre em busca, às vezes, de uma condição de vida melhor, né? Opa, vou voltar aqui. Uma condição de vida melhor e, justamente por isso, eles buscam algum outro país para se mudar. Eles não estão sofrendo perseguição ou morte, eles querem, às vezes,
por questão de melhorar a educação, melhor infraestrutura, por reunião familiar ou por outros motivos mesmo. E aí esses migrantes, eles fogem do seu país de origem, como é o caso dos mexicanos, que eu vou falar já já, e às vezes o país deles não tem uma guerra, não tem nada muito grave. Por exemplo, o Brasil mesmo gera muitos imigrantes, né? Às vezes as pessoas saem daqui, vão morar nos Estados Unidos e para tentar sobreviver, ganhar em dólar, né? Porque o dólar aqui é valorizado. Então, essa é a principal diferença do imigrante para o refugiado. O refugiado, o país dele não está numa situação legal, ele não consegue viver ali, ele está sendo às vezes perseguido, tem guerra, tem fome, tem desastre ou perseguição política. Já os migrantes, o país dele ele continua sendo livre, não tem guerra, o governo do país dele dá uma proteção para ele como um cidadão normal, só que às vezes o país não tem tanta infraestrutura, né? E essa distinção para os governos é importante, para os vestibulares também. A principal diferença no tratamento é que os migrantes, que são aqueles que vivem em países normais, eles são tratados de acordo com a própria legislação do país ali, as próprias leis brasileiras ou americanas, como é o caso aqui, que vão cuidar desses migrantes. E aí pode o país, dependendo do presidente que entra, ele pode dificultar a entrada de imigração ou facilitar. Já no caso dos refugiados, é aplicado normas sobre refúgio e proteção de refugiados. E essas normas dos refugiados, nessas leis, elas são tanto leis nacionais como leis internacionais, de tratados internacionais que às vezes o país firma na ONU, faz o acordo e ali os refugiados têm aquele tratamento especial. Então, essa é a diferença básica entre refugiado e imigrante. E aí, a pergunta aqui qual que é a situação dos mexicanos. Os mexicanos, atualmente, eles são classificados como migrantes, né? O México tem algum problema ali com facção criminosa, guerra de gangue, isso é bem comum, mas não é considerado uma guerra isso. É uma situação mais ou menos parecida com o que o Brasil tem ali nas favelas, né? Que o tráfico domina, às vezes tem tiroteio e tal, mas basicamente o país é um país normal, uma democracia, o pessoal é livre, pode arrumar emprego, enfim, pode se casar, normal, é um país normal. Só que justamente pela falta de infraestrutura ou por ser um país mais pobre, às vezes as pessoas não têm um emprego, não têm uma boa condição de vida e aí resolvem ir para um outro país buscar uma vida melhor. E como o México faz fronteira com os Estados Unidos, muitas pessoas do México vão buscando o chamado sonho americano, né? O American Dream, que é, às vezes, aquele cara que começa a trabalhar de pedreiro ou doméstica e a mulher vai subindo de vida ali, vai melhorando, vai ganhando em dólar e acaba tendo uma vida boa ali nos Estados Unidos, porque lá as condições são mais fáceis de se viver. Então, os mexicanos são considerados migrantes. E aí, com o avanço da imigração, isso ganhou uma grande questão política nos Estados Unidos, né? Principalmente ali nos estados do sul, que fazem a fronteira com o México. Ficou bem famoso com o ex-presidente, né, o Donald Trump, que ele falava que ia reconstruir um muro ali, melhorar o muro, fazer um muro com a fronteira, e aqui eu até coloquei uma imagem, realmente fez alguns pedaços de muro aqui, ó, dá para ver, mas isso não resolveu, né? Porque, olha, tem uma grande região aqui que não tem nada. Então, os migrantes continuam conseguindo passar aqui normalmente. E aí, muitas vezes essas pessoas acabam sendo presas nessa fronteira aqui e, às vezes, as crianças são separadas dos pais, porque existem algumas pessoas que são especializadas em fazer esse transporte. Então, lá no México mesmo, às vezes tal pessoa conhece um cara que faz o transporte, ele tem uma van ali, ele enche de gente e tenta passar com essa gente pela fronteira. E às vezes uns conseguem passar, outros vão presos. Às vezes o pai passa e fica a criança e a mãe presos na fronteira. Enfim, aquelas cenas bem famosas que o pessoal falava, que separava crianças dos pais, né? Essa imagem ficou meio ruim, mas é justamente por isso que isso ocorre, pelo fato dos mexicanos serem migrantes
e não refugiados, é que os presidentes dos Estados Unidos podem endurecer ou enfraquecer essas medidas de controle para a entrada no país, né, chegando até a fazer os muros na fronteira. Atualmente, quem é o presidente dos Estados Unidos é o governo Joe Biden, né, que tomou posse nos últimos meses, e o Biden e o governo democrata têm uma visão um pouco mais branda em relação às fronteiras. Ele, né, acha que não deveria ser tão rígido assim esse controle como era na época do Donald Trump. Então, ele meio que enfraqueceu um pouco as regras, tirou um pouco do policiamento que tinha ali e paralisou a construção daquele muro que eu mostrei lá nos slides mais anteriores. Só que esse enfraquecimento acabou gerando uma crise nas fronteiras, agora no início desse ano, e mais de 500 mil de pessoas já cruzaram a fronteira em direção aos Estados Unidos. A maioria vem do México, como eu falei, mas também tem gente que vem de países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Belize também. E o problema que está gerando agora é porque é muita gente, né? 500 mil de pessoas é muita gente cruzando a fronteira. Muitos não conseguem ser capturados, né? E muitos você nem sabe os antecedentes deles mesmo, é verdade isso. E os que são capturados, eles não têm lugar para colocar, estão sendo colocados em albergues improvisados e está todo mundo ficando meio que aglomerado ali durante a pandemia. Então, essa é alguma das imagens, é um monte de criança ou adolescente com máscara presa nesses albergues, o cobertor é tipo um papel alumínio, o colchão bem ruinzinho. Então, aqui mais pessoas, crianças misturadas com adulto, com o pessoal que faz a fiscalização. Então, está gerando essa crise. O governo do Joe Biden está tentando ver com os outros países alguma medida. Os parlamentares aprovaram até um pacote de quase 5 bilhões para ver se consegue construir mais albergue ou ajudar a fiscalização, tentar passar algum pacote de lei para segurar essa imigração ou dar uma vida melhor para esses migrantes, né? Então, provavelmente a gente vai ver o desfecho aí dessa questão nos próximos dias, né? Aí, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira falar alguma coisa, pode escrever no chat aí ou abrir o microfone, que é tranquilo. Eu coloquei aqui os links de algumas matérias, né, sobre essa crise na fronteira, que começou nos últimos meses, e aí é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar. Eu vou beber uma água aqui. Acho que tem um no chat aqui. Não tá dando para ver, vou parar um pouco compartilhar aqui. O Victor falou que tá de boa, a Aline também, tá tranquilo. Beleza, então eu vou voltar ao compartilhamento e aí vou falar sobre o outro assunto aqui que eu tinha preparado para a aula, que era a origem do coronavírus. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo aí, mas acho que no último domingo ou no penúltimo domingo, o Fantástico fez uma reportagem sobre isso. Essa questão ainda continua gerando polêmica, né? Porque a pandemia, né, o Covid-19, foi detectado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? E aí muitos cientistas argumentaram que provavelmente a transmissão desse vírus foi feita de um animal para um humano. Só que eles ainda não acharam esse animal que transmitiu esse vírus, né? Muita gente achou que poderia ser de morcego, ou às vezes de uns lagartos, uns negócios que falaram que os chineses comiam. Só que ainda não achou esse animal que foi o hospedeiro. E, além de não achar esse animal que teria transmitido o vírus para os humanos, o laboratório de Wuhan é um lugar meio que suspeito ali, né? Que foi aonde começou a pandemia. E aí, na última semana, muitos falou sobre essa teoria por conta desse Instituto de Virologia de Wuhan. E por muitos meses essa possibilidade foi descrita como teoria da conspiração. A China sempre nega isso, né? Só que o Joe Biden, que é o presidente eleito dos Estados Unidos, anunciou uma investigação urgente para esclarecer essa dúvida, né? Alguns também espiões britânicos que estavam envolvidos em umas investigações preliminares acreditam que essa hipótese é factível, né? Que é possível que esse vírus tenha saído de um laboratório, que ele tenha sido criado, né? Mais especificamente o laboratório de Wuhan. Esse laboratório tinha muito prestígio, ou tem, né, muito prestígio lá na China,
Ele foi fundado em 1956 e ele é administrado pela Academia de Ciências da China. Foi uma das primeiras instituições nacionais estabelecidas, né, após a fundação da República Popular da China, com a queda da ditadura lá do Mao Tse-tung, mas ainda é uma ditadura, né, só que o pessoal chama de República Popular. E esse laboratório de Wuhan, ele concentra os estudos de virologia, microbiologia aplicada e biotecnologia. E nos últimos anos, eles estudam também o patogênico de doenças infecciosas emergentes, que tornou ali meio que um dos principais campos de pesquisa. E isso está inclusive no site deles. O laboratório tem uma alta taxa de sucesso também em relação a pesquisas sobre os vírus de coronavírus, né, baseado em animais, e de síndrome respiratória aguda grave, que é SARS, e o vírus da influenza aviária também. Então, esse laboratório ele já meio que mexia com o coronavírus ali antes da pandemia, né? Fazia alguns estudos de virologia, de microbiologia aplicada e biotecnologia, e foi a cidade onde começou a pandemia que a gente está vivendo hoje. Então, isso gerou muita polêmica na época e gera até hoje, né? Esse centro de virologia também lá em Wuhan abriga o primeiro laboratório de biossegurança de nível 4 da China, que é tipo o nível mais alto de biossegurança. E esse tipo de instalação funciona também com patógenos perigosos, que ainda não tem vacina ou ainda não tem tratamento disponível. Então, eles podem investigar vírus ali ou alguma doença que ninguém nem sabe que existe direito, ou que não tem tratamento, que não tem nada. Eles pesquisam animais, como morcegos, né? E vírus com potencial para se tornar futura pandemia. Então, nesse centro costuma se aplicar também uma técnica de pesquisa que preocupa um pouco a comunidade científica, que chama técnica de ganho de função. Essa técnica de ganho de função modifica as funções do vírus para estudar ele mais a fundo ali. Então, todas essas polêmicas voltaram à tona agora, porque o relatório que o Joe Biden recebeu não foi conclusivo, e aí ele ordenou outra investigação, né, mais recente, se eu não me engano faz 1 ou 2 semanas, e para ver a origem do coronavírus, para ver se acha esse animal que é o hospedeiro intermediário, ou para ver se esse vírus realmente escapou desse laboratório lá de Wuhan, se ele foi criado ou não, se ele foi modificado pelos cientistas. Então, também é alguma coisa que a gente vai ter que ficar de olho aí nas próximas semanas. Inclusive, acho que até vazaram uns e-mails do Anthony Fauci, que é um funcionário do governo americano, que trabalhou no governo Trump e também agora ele é meio como se fosse o ministro da Saúde do Biden, e ele recebeu alguns e-mails que o pessoal falava que poderia ter a hipótese desse vírus ter sido criado em laboratório, ele ignorou e ele está até sendo chamado no Senado dos Estados Unidos para prestar esclarecimento, igual na CPI aqui. Então, provavelmente se surgir alguma coisa nova aí, nas próximas semanas eu trago mais notícias sobre isso. Aí eu também coloquei alguns links aqui. E o último assunto aqui que eu preparei era da Copa América no Brasil. Né? Também ficou bem famosa a notícia aí nos últimos dias. Foi justamente por conta do agravamento da pandemia. A Copa América do ano passado foi adiada para esse ano. E aí, o local da competição também mudou por algumas razões. Era para ser primeiramente na Colômbia, e aí a Colômbia está tendo uma situação muito ruim lá, sobre desemprego, com pandemia também, e aí quiseram transferir para a Argentina. Só que a Argentina também desistiu de receber as delegações desses 10 países, porque disseram que a pandemia não estava totalmente controlada, que não era seguro de receber jogos lá, e aí a Conmebol, que é a organizadora da competição, entrou em contato com o Brasil, que já tinha sido sede da última Copa América, e o governo federal, junto com a CBF, né, que é a Comissão Brasileira de Futebol, que organiza aqui, aceitou o pedido da Conmebol. E aí, essa decisão causou uma crise, né, entre os jogadores, a comissão técnica, né, o Tite, que eles eram contra a realização do torneio aqui no Brasil, porque eles também não foram perguntados, a maioria estava achando que ia ser cancelado,
porque não ia ter jogo na Argentina, e aí gerou essa polêmica, né? E aí, numa reunião de emergência na semana passada, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, que é a organizadora do torneio, consultou a CBF sobre a realização desse torneio, foi permitido. Também consultaram o governo federal, o presidente também deixou, né, o Bolsonaro, os ministros, e aí os 10 países que iam participar da Copa América também concordaram. Tem algumas coisas a favor do Brasil para ter a realização da Copa América aqui, que é justamente pela experiência que a gente teve na última, né? A gente realizou a Copa América em 2019, a gente teve Copa do Mundo, então tem os estádios aqui em boas condições, né? O problema é que a nossa pandemia está descontrolada, né? Inclusive até eu peguei Covid, então não estaria talvez no momento certo de se ter uma competição aqui. Aí eles estudaram fazer esse torneio nos Estados Unidos, só que justamente pelo fato dos Estados Unidos estar mais avançado na imunização, só que ia ter muito custo para transporte, para hospedagem de atleta, de comissão técnica, e aí isso meio que inviabilizou a proposta. E aí o Brasil aceitou, então por enquanto a Copa América vai ser aqui no Brasil. Só que nesse meio tempo também o presidente da CBF, que chama Rogério Caboclo, foi acusado de assediar uma funcionária da CBF. O presidente foi afastado e essa decisão de afastamento dele foi tomada pelo Comitê de Ética da CBF. Inicialmente é 30 dias até eles averiguarem, né? Só que esse prazo pode aumentar. Então, por enquanto, a situação está desse jeito. A CBF está com o presidente afastado e o Brasil vai sediar a Copa América, né? Até o Tite falou que poderia se demitir, que terça-feira, depois do jogo da eliminatória da Copa, os jogadores queriam falar sobre esse caso, para dar a opinião deles. Então, provavelmente também nessa semana isso daí vai ser um assunto que vai estar bastante nos noticiários aí. Bom, é isso. Não deu tanto tempo de preparar tanta coisa assim, mas caso alguém tenha alguma dúvida, se alguém chegou depois, quiser que explique alguma coisa aí, que eu falei da questão dos refugiados e dos imigrantes lá e da crise da fronteira dos Estados Unidos, pode falar aí que eu repito, pode perguntar também, não tem problema não. Se quiser abrir o microfone ou escrever, tá tranquilo. Tem uma mensagem aqui no chat. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Marcelo falou que tá tranquilo. Bom, é isso. Aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu posso encerrar também, já é quase 9h30. Vocês têm mais uma aula. Eu não vou ficar tomando muito tempo de vocês, não. Bom, vou até parar o compartilhamento.